a parceria com a Bireme, com a Verônica, fez nós trabalharmos evidências científicas através de sistemáticas que pudessem emergir essas evidências, as melhores evidências. Então, nós fizemos uma síntese, o primeiro trabalho foi uma síntese de evidência, teve a assessoria da Evelyn, da Argentina, e depois da síntese nós criamos o mapa de evidência. E aí eu vou falar um pouco, porque é uma metodologia um pouco recente, vou falar um pouco da metodologia e algumas evidências que nós encontramos depois que fizemos essa sistemática. Pode pôr em modo apresentação? Pode ir passando? É porque ele clicou. Bom, então eu vou seguindo. Então, esse mapa teve uma equipe. Tá bom. Então, foi um grupo do NUEPS, né, que é o núcleo que cedia esse congresso e outras ações. Então, foi um grupo grande de professores com alunos de graduação da medicina. Pode. Pronto. Então, todos esses são os autores desse mapa. Esse mapa, aí tem alunos de graduação, tem médico do Hospital Universitário e tem professores, né? Pode passar, Disseu. Então, vocês têm acesso a esse mapa com esse link, né? Mas, independentemente do link, se você botar no Google mapa de evidência, Bireme, vai ter um mundo de mapas. Quantos já tem publicados? Quanto? Quase 100 mapas. Então, o mapa de evidência, ele é uma referência de excelência para vocês contextualizarem TCCs, dissertações de mestrado, tese de doutorado, porque ali estão as melhores referências naquele mapa. Então, ao invés de vocês estarem navegando aleatoriamente, vocês podem usar o mapa para navegar e citar o mapa como as referências que vocês utilizaram. Pode passar. Então, todo mapa, ele inicia de uma pergunta de pesquisa. Então, o nosso, a gente fez o quê? Quais intervenções podem ser efetivas, eficazes e seguras para reduzir a mortalidade materna? Então, de todo o mundo de literatura publicada, nós filtramos para essa pergunta de busca. Então, depois que a gente faz a pergunta, a gente define os descritores e, depois dos descritores, a gente usa os booleanos para fazer a sistemática de busca. Pode seguir. Então, essa sistemática de busca, a gente usa os descritores, né? Quando não é o PubMed, a gente usa o DEX, mas se for o PubMed, a gente tem que usar o MESH. Então, a gente faz toda a sistemática de busca na BVS, no Lilacs, né, no Medline, usando os descritores e os booleanos. E aí, tem uma plataforma onde a gente insere os artigos selecionados. Então, quando a gente usa a sistemática de busca, vem um mundo de artigos. Aí a gente precisa avaliar o escopo da pesquisa baseado na pergunta e vai filtrando. Então, se de 1000, aí a gente joga o filtro até chegar no link final da literatura que a gente vai usar. E aí, a gente pega esse link, essa referência, todas aquelas referências, vamos dizer, de 1000 que nós buscamos com a sistemática de busca, nós vamos trabalhar 200 referências. Aí essas referências são inseridas numa plataforma de avaliação dessas referências, chamada Ryan. Então, nesse Ryan, a gente bota as 200 referências que nós encontramos.
E aí a equipe, todos aqueles autores lá, vão para o Rayan, ler o resumo e dizer, esse resumo vai ser inserido no mapa, esse não vai ser. E aí a gente fica usando o Rayan, e essa avaliação do resumo do trabalho é feito de forma cega e tem que ser por 2 avaliadores. Pode seguir. Aí, no final, você tem a seleção dos artigos que você vai construir o mapa, depois do Rayan. Porque o Rayan, você pode colocar artigos que forem aceitos... como é? Agora eu esqueci. Não, Não. Não, os que vão entrar no mapa, os que incluídos, excluídos e maybe, ou seja, talvez, né? Então, quando os autores avaliam o resumo, eles olham assim e dizem, isso aqui entra, não entra. Se ficar na dúvida, você pode escolher a opção maybe, né? Que é talvez. Aí o outro avaliador vem e diz, entra ou não entra. No final, a plataforma te dá de 200 artigos, 40 foram incluídos, 30 excluídos, e ela faz a plataforma de acordo com a avaliação dos autores lá, a plataforma seleciona os artigos. Então, você vai trabalhar só com os artigos que os autores avaliaram que seriam artigos relacionados com a pergunta de pesquisa. Aí, aqueles artigos selecionados, tu vai atrás agora do texto integral, para tu mergulhar na leitura e extrair as evidências, certo? Aí, pode passar? Então, assim, aí quando tu extrai, então tu pegou os artigos selecionados no Rayan e foi atrás do texto completo. Esse texto completo, quando a gente vai fazer o mapa, por exemplo, a gente escolhe só revisões sistemáticas. O que é que acontece? Muitos artigos que têm o nome revisão sistemática não são revisões sistemáticas. As pessoas colocam o nome revisão sistemática porque é evidência de melhor qualidade. Mas quando a gente lê o texto todo, ele não é uma revisão sistemática. E aí, para isso, a gente faz um checklist com esse checklist do Amstel 2. Então, esse Amstel, ele vai pegar, tu vai ler o artigo completo, vai jogar o checklist do Amstel e vai dizer se aquela revisão, a evidência é baixa, é média ou é alta. Quando é que o Amstel considera um artigo de evidência alta? Tem uma série de critérios. Por exemplo, ele tem dois avaliadores, ele não tem viés, ele tem toda a planilha de artigos que foi feita a revisão. Então, tem uma série de critérios que o Amstel aponta para tu dizer que aquela revisão sistemática ela é de alta evidência. Pode passar. E aí, aqui são as avaliações, né? Aqui é o PDF do Amstel. Pode passar, eu não vou... Aí, depois que tu avalia o artigo com a planilha do Amstel, tu vai agora preencher uma planilha de categorização. Essa planilha de categorização, tu vai preencher com uma série de dados. A intervenção que foi encontrada no artigo, o desfecho da intervenção, os países onde aconteceu. Então, tem uma série de dados dessa planilha, que é a Verônica, que passa para a gente. Pode passar. Antes disso aqui, eu vou... Aí, essa planilha, quando a gente preenche essa planilha, a gente manda para a Bireme, e a Bireme usa um programa do Tableau que gera um mapa. Então, aqui é o mapa. Quando vocês entrarem na BVS, procurando os mapas,
vai aparecer essa imagem do mapa de mortalidade materna que nós elaboramos. Está publicado lá na BVS. Então, vocês observam que tem bolas grandes, vermelhas, bolas pequenas, verdes, bolas grandes, verdes, bolas amarelas, né? Qual é o significado dessas bolas? Bolas vermelhas são artigos de baixa evidência científica. Bolas verdes, de alta evidência científica. Amarela, de média. E aí, aquelas cinzentas são literaturas cinzentas, né, que a gente encontra e joga também no mapa. O tamanho da bola é o número de informações. Então, quanto maior a bola, maior o número de informações encontradas sobre aquilo. Então, na ordenada tem as intervenções e na abscissa tem o desfecho. Então, se tu pegar um mapa e tu cruzar e clicar em cima da bola, por exemplo, ali... Mas só um exemplo aqui. Vamos dizer que na intervenção foi encontrado o uso do cálcio na pré-eclâmpsia, para evitar a mortalidade. E quando tu cruza, qual foi o desfecho? Redução da mortalidade materna. Então, na hora que tu cruza e clica na bola, aparece a referência. Então, tu pode obter o artigo, que o mapa, na hora que tu cruza, aparece a referência embaixo. Aí tu vai atrás do artigo e se familiariza melhor com aquela informação. Então, na hora que vocês estão fazendo um trabalho, vocês podem pegar, cruzar. Então, eu vou dizer, eu vou usar só as bolas grandes e verdes. E quando eu for citar no meu trabalho, eu vou citar a melhor evidência e com muita informação repetida sobre aquela evidência. Então, o teu trabalho vai estar fundamentado cientificamente. Pode passar. E aí, nessa busca, nesse mapa, nós trabalhamos 57 revisões sistemáticas, 20 revisões sistemáticas com meta-análise, que é uma revisão ainda de melhor qualidade, 4 só meta-análise e uma revisão de escopo. Foram esses os trabalhos completos que nós mergulhamos para extrair as evidências. Foram 82 estudos, né? E os resultados, né? Então, alguns resultados aqui. Aqui, por exemplo, a intervenção, assistência ao pré-natal, parto puerpério, a questão nutricional, a clínica e comportamental. O desfecho encontrado, prevenção, controle, redução de risco, complicação no pré-natal, eficácia e segurança materna. Então, o que é que promoveu isso? O que foi que apareceu quando a gente buscou, né? Aí, pode passar. Aí aqui, acho que isso aí pode passar, a gente pode seguir mais. Então, por exemplo, eu peguei só algumas evidências. Então, essas evidências, pessoal, desse mapa, precisam ser absorvidas pelos profissionais de saúde e implementadas no pré-natal. Porque se o médico implementa essas evidências do mapa, ele está seguro que está fazendo a melhor clínica médica. Porque ele está fazendo uma clínica médica baseada nas melhores evidências científicas. Então, se o médico... Então, por exemplo, o manejo ativo da terceira fase do trabalho de parto pode trazer benefício e reduz o uso de uterotônicos terapêuticos. Significa o quê? O que é que disse os artigos? Que se manejar a terceira fase do trabalho do parto, vai diminuir o uso desses medicamentos e, com isso, tem a possibilidade de ter melhor desfecho esse parto. Pode seguir. Então, aqui, outra evidência encontrada. A indução tardia do parto por monitoração expectante pode não ser inferior
a imediata indução do parto em termos de resultado materno e neonatais. Ou seja, ele está mostrando, o mapa mostra o tempo, você induzir o parto. Então, muitas vezes, a gestante vai parir e já é logo feita a indução do parto. Então, ele está dizendo o quê? Que a tardia pode não ser inferior, ou seja, você não precisa estar induzindo esse parto na hora que a gestante chega, porque a evidência diz que pode não ser inferior você induzir tardiamente do que a imediata. Entendeu? Pode passar? A ocitocina pode reduzir ligeiramente a necessidade de remoção manual. Há pouca ou nenhuma diferença para outros resultados. O dado da meta-análise, em comparações, não mostrou nenhum benefício de mudanças na prática clínica para o tratamento da retenção da placenta. Ou seja, a ocitocina não vai mexer com essa placenta que está lá, né? E pode até ter o risco de hemorragia no terceiro estágio. Pode passar. Aqui diz, o uso de prostaglandina para o tratamento da retenção da placenta tem uma menor necessidade para a remoção manual. Então, são várias as evidências. Pode passar, isso aqui eu vou passar rápido, vocês podem consultar o mapa e ver lá vários resultados. Eu queria só aqui, para ainda, esse aqui é importante. Esse aqui. O uso do balão, que segundo o mapa, os estudos mostram que o balão diminui o risco de hemorragia. Pode passar. Esse aqui é importante, ó. A terapia medicamentosa antihipertensiva para hipertensão leve e moderada, durante a gravidez, reduz o risco de hipertensão grave. Se forem utilizados medicamentos antihipertensivos, os beta, isso aqui, pessoal, eu chego, eu me emociono com essa evidência aqui. E a gente não consegue implementar. Os médicos não prescrevem. Evidência, pessoal, quando eu digo que é uma informação baseada na melhor evidência, você pode prescrever sem medo de errar, porque foi uma revisão sistemática com meta-análise que apontou o resultado. Você não precisa investigar, você não precisa testar. Já teve grupos que avaliou, testou e está dizendo para você que se você usar beta-bloqueador e cálcio, você previne a pré-eclâmpsia. E é uma das maiores causas de mortalidade, a eclâmpsia. Então, eu fico emocionada porque, com o meu estudo de pós-doutorado, que a gente implantou a clínica virtual, o médico Luiz, de uma unidade básica de Parnaíba, foi orientado por uma médica da maternidade a prescrever cálcio e esse antihipertensivo, e ele está fazendo isso com a gestante de risco da unidade dele e está tendo um excelente desfecho. Nem para a maternidade essas gestantes estão sendo encaminhadas. Só com esse manejo clínico que esse médico está adotando na unidade básica, orientado pela médica da maternidade. Então, se você tem uma informação científica de qualidade ouro, não tenha medo de prescrever. Ah, mas o gestor não comprou. Converse com o gestor. Diga para o gestor que aquilo ali vai evitar morte, vai prevenir complicação, que com certeza ele vai comprar. E você vai passar a prescrever e diminuir risco para a morte dessa gestante. Se o médico não conseguir convencer o gestor, bota a enfermeira, que eu tenho certeza que ela convence. Bom,
aí é outra coisa muito importante que não é feita na atenção primária, essa evidência aqui, e que pode ser feita, vocês podem passar a orientar isso, que é a atividade física. 30 a 60 minutos a gestante fazer atividade física. Se ela não tiver comorbidade, é lógico. Se você vê que a gestante está bem fisicamente, clinicamente, oriente para que ela faça diariamente, porque isso também a evidência aponta que diminui o risco de pré-eclâmpsia. Pode passar. Aí, pode passar. Pode passar. Aí, aqui é o medicamento, né? Então, ela aponta que o atenolol, que é o medicamento que tem na atenção básica, eu acho, né? Parece sensato evitar, foi uma evidência encontrada. E aí, ele recomenda o uso da hidralazina, né? A evidência aponta melhor o uso da hidralazina. Aqui é o cálcio. Aí eu conversei com uma outra médica de outra unidade que estava inserida na clínica virtual, e ela disse: Marlise, eu não sei nem que dose é. Pois está aqui, ó, de 1,5 grama, 2 gramas diário. É a prescrição do cálcio. Isso aqui não sou eu. Quem está dizendo isso aqui são as revisões sistemáticas, que disseram que se você prescrever cálcio 1,5 gramas diário, evita pré-eclâmpsia. Pode passar. E aí, é a mesma coisa, né, do cálcio, aí ele faz assim, da síndrome HELP. Pode passar. E aí, no geral, quais foram essas evidências apontadas, né? 21 apontou o benefício da ocitocina, né, na indução. Lembrando que eles não viram diferença de induzir esse parto no primeiro momento ou tardiamente. A suplementação de cálcio, foram 34 revisões sistemáticas do MAPA que apontaram o benefício da suplementação por cálcio. 18 trabalhos apontaram que bloqueadores de canais de cálcio são os melhores antihipertensivos para usar na hipertensão da gestante. E 17 revisões sistemáticas apontaram uma boa dieta para essa gestante, também para evitar complicação na gravidez. E aí, encerrei aqui, isso foi o que eu pude. E aí, eu sei que aqui tem muitos médicos, tem estudante de medicina, tem enfermeiros, estudante de enfermagem. Então, assim, a mensagem que eu trago para vocês é que vocês não... quando vocês estiverem trabalhando com melhor evidência, qual é a melhor evidência? Aquela informação que vem de uma revisão sistemática de qualidade. Se vocês estiverem fundamentados nessa informação, pode usar sem medo de errar. E se errar, foi um acaso e você está seguro, não deu certo porque foi uma fatalidade, mas você está seguro porque você prescreveu, você usou a melhor informação científica que podia utilizar. Certo? Então, pessoal, vamos prescrever, vamos implementar. O médico tem autonomia, o médico tem... Eu sempre digo para os meus alunos, valorizem e retribuam o valor que a sociedade dá à sua categoria. Então, e como é que você valoriza e como é que você retribui? Fazendo uma boa clínica médica para evitar manejos ruins e evitar complicações e que esse manejo possa melhorar a saúde das pessoas e salvar vidas, principalmente das gestantes. Muito obrigada.